Olá, bom dia então, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar a nossa série de aulas aqui a respeito da genealogia de Jesus no Evangelho de Mateus, chamando a atenção agora dos irmãos para esse bloco que eu quero chamar de Todos pecaram. Todos pecaram, tá bom? O apóstolo Mateus, aqui nessa sua genealogia, ele constrói a sua genealogia de tal maneira que, ao colocar ali a lista de nomes dele, e em especial no primeiro bloco, onde ele destaca algumas mulheres, ele quer realçar na mente do seu leitor, principalmente do seu primeiro leitor, que é o judeu, o israelita, ele quer reforçar a ideia de que todos pecaram, tá bom? Um panorama rápido do contexto ali do que aquela sociedade e aquela geração viviam. Eles viviam num período, irmãos, como já foi explicado, ele dividiu a genealogia dele em 3 blocos, que estão pintadas aqui em 3 cores diferentes, e eles estão vivendo nessa época aqui, ó. Nessa época onde Israel está sem rei, está vivendo há séculos debaixo do jugo de nações estrangeiras. No caso, naquele momento, era debaixo do jugo de Roma. A primeira vez em que eles perderam a sua soberania nacional, eles foram dominados pelos babilônios. E dessa época aqui do exílio da Babilônia até os tempos ali do advento do nascimento do Senhor Jesus, eles sempre viveram como subjugados, uma nação subjugada a outras nações militarmente mais fortes, tá bom? Então, nessa época, eles tinham perdido quase toda a identidade nacional deles, tá? E sem essa estrutura nacional e sem a correta e adequada estrutura religiosa, os pecados ali do povo eram frequentes. Porém, por eles terem recebido a lei por meio de Moisés e serem detentores dessa revelação especial de Deus, e por serem chamados corretamente como povo de Deus, eles entendiam que todo israelita, por uma questão de nacionalidade, todo israelita era filho de Deus, merecedor do favor de Deus e das bênçãos de Deus. Dificilmente eles conseguiam associar-se com o pecado. Era muito difícil para um israelita, principalmente os mais religiosos, o grupo dos sacerdotes, dos levitas, dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, era muito difícil eles conseguirem associar-se com os seus próprios pecados, de uma maneira muito semelhante a qualquer ser humano. Nós também temos essa dificuldade. É mais fácil a gente apontar o dedo para o pecado dos outros do que nós reconhecermos os nossos pecados. E o que Mateus está fazendo aqui nessa sua genealogia? Ele está preparando o terreno para aquilo que ele vai discorrer no todo do seu evangelho. E os evangelhos estão preparando o terreno, Deus está preparando o terreno por meio desses seus evangelhos para trazer na sua revelação progressiva, ele trazer os complementos da sua revelação e as explicações mais profundas e detalhadas da nova aliança, da aliança que o Senhor Jesus Cristo inaugura ali naquela quinta-feira à noite, quando ele parte o pão, bebe o vinho e diz que aquele era o sangue que ele ia derramar era o sangue da nova aliança. E que nova aliança é essa? É a aliança que Deus fez com o homem, dizendo para o homem: agora vocês não estarão mais debaixo do jugo da lei, debaixo do jugo da aliança mosaica, aquela aliança que eu dei, onde eu coloquei as leis, e vocês têm que obedecer para serem abençoados. E caso vocês não obedeçam, vocês serão castigados ou amaldiçoados. Essa lei, irmãos, ela revelava ao mesmo tempo a santidade de Deus, mas também revelava o pecado do homem.
tá? Por quê? Porque o homem, por ter natureza pecaminosa, não consegue cumprir a lei na sua plenitude. Ainda que ele consiga cumprir um ou outro ponto da lei, ele não cumpre os demais, tá bom? E a Bíblia diz que todos pecaram. Então o homem, por tentar cumprir a lei, ele não tem mérito diante de Deus, ele não consegue se justificar diante de Deus como merecedor do favor de Deus, das bênçãos de Deus, de receber o perdão de Deus e passar a ter comunhão com Deus. É preciso que alguém faça alguma outra coisa e nos justifique diante de Deus. É o que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Então o judeu ele precisava ser preparado para isso, tá bom? Para essa mudança de aliança, e ele precisava entender que ele estava vivendo debaixo de uma aliança, se enganando, achando que cumpria as leis daquela aliança, quando na verdade ele não cumpria, ele era pecador, ele estava separado de Deus, apesar de estar dentro daquela estrutura que Deus criou por meio da nação de Israel e por meio do sistema religioso do judaísmo. Então, o que Mateus está fazendo aqui é destacar nomes, e se você for estudar a vida dessas pessoas, ou pelo menos das principais, você vai ver que todos pecaram. Então ele está dizendo assim, olha, na nossa ração, na nossa nação, na nossa história, desde o tempo dos patriarcas, todos pecaram. Tá? Não é pelos méritos nossos, dos nossos esforços individuais, dos nossos esforços humanos, dos nossos esforços como nação, nem por nós termos recebido a revelação de Deus, nem por nós sermos chamados povo de Deus. Em que sentido? No sentido de que Deus colocou sobre esse povo o privilégio de receber a revelação e a responsabilidade de divulgar essa revelação. Não é por isso que nós nos justificamos, porque no que depende de nós, todos nós pecamos. E precisamos do quê? O que ele vai explicar mais para frente no seu evangelho, e o Novo Testamento enfatiza. Precisamos da graça de Deus para nos salvarmos, tá bom? Então essa genealogia de Mateus tem esse aspecto. Ele quer, por meio da vida das pessoas que são destacadas aqui nessa genealogia, ele quer evocar na mente das pessoas a lembrança dos pecados que essas pessoas cometeram e que foram desculpa, irmão, e que foram registrados no relato bíblico, tá bom? Então, irmãos, pegando aqui por Abraão, que é o homem que foi chamado por Deus para começar a formar esse povo e essa nação, se você for estudar a vida de Abraão, você vai ver que Abraão vacilou várias vezes, caiu em pecado várias vezes. Ele chegou a entregar a sua esposa, que era a meia-irmã dele, Sara, que depois veio a se chamar Sarai, que depois veio a se chamar Sara. Ele chegou a entregar ela para homens estrangeiros por causa de dificuldades ali que eles estavam vivendo, e ele, com medo de morrer, simplesmente entregou a esposa para outros homens, para se safar, tá bom? Também aceitou o convite de Sara para deitar com a escrava de Sara e gerar nessa escrava um filho, um descendente para ele, tá? Por quê? Porque ainda com a fé em formação, com a fé ainda fraca, sem confiar plenamente na promessa de Deus, ele tentou dar um jeitinho humano para forçar a chegada daquela promessa, a realização daquela promessa, que era qual? Ele ter um descendente, tá bom? Então Sara não conseguia gerar um filho, eles já com idade muito avançada. Sara teve essa brilhante ideia e falou para Abrão: deite-se com a minha escrava e ela vai te dar um filho, tá bom? Essa é a história de Ismael e você pode ler isso lá no Antigo Testamento. Bom, o filho da promessa veio, chamou-se Isaac. Isaac, a Bíblia não aponta muitos pecados de Isaac, mas nós vemos na história de Jacó e de Esaú que Isaac preferia Esaú em detrimento de Jacó, tá bom? Ele favorecia um filho em detrimento do outro.
E aí você vai ver a motivação, qual que era a motivação? Isaac gostava de comer carnes, tá bom? E Esaú era caçador, trazia a caça do campo, então Esaú, em fazendo isso, recebia o favor do pai, além de ser o primogênito natural. Mas Deus diz: amei Jacó e rejeitei, me aborreci de Esaú. E isso tem uma explicação que a gente vai estudar depois na genealogia de Lucas, tá bom? Aí Jacó, você vai ler a vida dele, você vê que ele é um trapaceiro, é um homem que ele usa de meios não tão claros, não tão transparentes, para se dar bem. É um homem que gostava de se dar bem, tá? E aí ele passou a perna no irmão Esaú, roubou a bênção da primogenitura de Isaac, já que já estava velhinho, ele, com a ajuda da mãe, ele enganou o pai, traiu o irmão, aí o irmão ficou furioso, ele teve que fugir, sair correndo, foi parar num lugar onde ele se apaixonou por uma moça, pediu a moça em casamento para o pai dela, o pai deu, só que esse pai enganou Jacó e na bebedeira da festa de casamento, antes que o casamento se consumasse, o pai trocou as noivas, colocou a filha mais velha para casar, ele acabou casando com a filha errada, depois viu que tinha feito besteira, e aí teve que trabalhar muitos outros anos para casar com a filha que ele queria, acabou casando com as duas e deitou também com duas servas dessas mulheres, acabou tendo 4 mulheres, 4 esposas. E com essas 4 esposas, teve os 12 filhos, que são os 12 filhos que dão origem às 12 tribos de Israel, sendo uma delas Judá, tá bom? É dessa tribo Judá, como já foi dito, que vem a expressão que o Senhor Jesus é o leão da tribo de Judá, tá bom? Esses 12 irmãos de Jacó, você vai ver a vida deles também complicadíssima, tá? Eles tiveram muitos ciúmes de José, e José também era orgulhoso, se vangloriava para cima dos irmãos, por causa dos sonhos que ele tinha de grandeza, queria ser colocado numa posição onde os próprios irmãos iam se dobrar diante dele, e ele acaba despertando ciúmes e raiva desses irmãos. Esses irmãos prendem ele, jogam ele no buraco, depois passa uma caravana ali, esses irmãos vendem ele para o Egito, ele vai para o Egito, e essa é a história de José do Egito. Então você vê que os 12 irmãos ali também tinham muitos pecados, tá? Quando você vai ler a história de Tamar, que é uma mulher que casou com o filho primogênito desse Judá, como a gente vai ver estudando o capítulo 38 de Gênesis, irmãos, você vai ver que é complicadíssima a história, tá bom? Judá era um homem que não se importava em deitar com prostituta, ele procrastinou a respeito da lei do levirato, que vai ser explicado nos outros vídeos, e você vê todo mundo se perdendo aqui em muitos pecados, tá? E olha que a gente está só no começo aqui do relato dessas pessoas, né? Da lista de nomes dessas pessoas. Indo um pouco mais para frente aqui, irmãos, você tem aqui Raabe, que foi uma estrangeira, prostituta, que deu abrigo, proteção e ajudou os espiões do povo, né, liderados por Josué, na história da batalha e da conquista da cidade de Jericó. Tá bom? Você pode ler a história dela aqui, em Josué. No capítulo 2 ela começa a ser mencionada, e no capítulo 6, versículo 25, a Bíblia diz que Josué destruiu toda a cidade, queimou toda a cidade, porém poupou Raabe e todos os seus parentes, porque Raabe ajudou os espiões ali dos hebreus quando eles foram espiar a cidade para planejar como é que ia ser o ataque, tá bom? E diz que essa mulher viveu até aqueles tempos junto do povo de Israel, e ela decidiu servir e adorar ao Deus daquele povo e servir aquele povo. Aqui você tem algo muito específico, porque além de mostrar o pecado antigo de Raabe, que ela era prostituta, mostra que uma estrangeira foi tocada por Deus para servir ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. E os judeus, os israelitas, eles tinham repulsa dos estrangeiros, tá bom? Ao mesmo tempo que eles, de maneira errada, se achavam
puros e soberanos em termos de relacionamento com Deus, só eles eram o povo de Deus, todos os demais povos eram povos gentios, eram povos ímpios, pecadores e repulsivos, tá bom? E Mateus fala, olha, na nossa história nós tivemos estrangeiros vindo adorar ao nosso Deus, e tem vários relatos disso, desde a saída do Egito, Raabe, e se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar várias vezes estrangeiros sendo agraciados com essa consciência do Deus verdadeiro, com a fé no Deus verdadeiro e buscando adorar e servir ao Deus verdadeiro, tá bom? Mais para frente aqui na genealogia, você já encontra Ruth, que também foi uma estrangeira. Ruth casou com um dos filhos de Noemi. Noemi era casada, se eu não me engano, com Elimeleque, e eles têm uma fome em Israel, eles vão para outro lugar, e eles vivem ali durante 10 anos, e morre o sogro de Ruth, morre o marido de Ruth, morre o cunhado de Ruth, e Ruth e a sua sogra, Noemi, ficam desamparadas, então elas resolvem voltar para Israel para buscar o resgatador, aquele homem que iria tirá-las dessa condição de fragilidade e de humilhação. E você vê todo o processo da história, Deus abençoando o caminho desse retorno de Noemi para Israel, levando consigo essa estrangeira, a Ruth, e como Deus de maneira soberana abençoou essas mulheres, sendo ela uma estrangeira, tá bom? E no decorrer dessa história, você vê Ruth sendo instruída pela sua sogra para ir se deitar, invadir o quarto desse Boaz aqui, se oferecer a ele para uma noite ali de prazeres, tá bom? E você vê a pecaminosidade de Noemi forçando uma situação que deveria ser produzida pelo Senhor, que era Boaz ou o outro homem resgatá-las, e ela ali apressada força essa situação. Ruth aceita essa proposta pecaminosa e vai lá se oferecer. Bom, Boaz não possui a moça e ele faz as coisas de maneira correta, íntegra, apesar de que ele também conta a história ali do resgate de uma maneira que o favorecesse. Você vê ali também os pecados de Boaz em andamento, tá bom, irmãos? Aí você chega aqui no ápice desse bloco, que é o rei Davi, e fala assim, e Davi gerou Salomão com a mulher de Urias, tá? E se você conhece a história, sabe que Davi, em vez de estar na guerra, ele se recolheu no seu palácio, o seu exército estava em guerra, e nesse exército existe um comandante chamado Urias, que era muito fiel a Davi, muito fiel à nação, um grande soldado, e só que Betseba, que era a mulher desse Urias, foi tomar banho, sabe-se lá por quê, no terraço da casa dele, ficou nu ali de frente do palácio. Davi viu, se interessou pela mulher, mandou chamá-la, possuiu ela se entregou a Davi, e o que aconteceu dessa relação? Ela engravidou, tá bom? Davi, para encobrir o seu adultério com a esposa do seu colega, do seu amigo, daquele comandante fiel, ele armou uma armadilha para que, numa próxima batalha, Urias fosse morto pelo exército inimigo. Isso de fato aconteceu. Então veja aqui, Davi, além de adulterar com essa mulher, ainda armou uma armadilha para matar o marido dela e depois trouxe ela para o seu palácio e ele casou com ela, sendo que ele já tinha várias outras esposas. E se você ler a história de Davi, vai ver que ele foi um pai omisso, teve muito problema dentro da família dele, tá bom? Não é uma família modelo, exemplo, uma família bonita, mas ele foi o grande rei de Israel, com o qual Deus fez a aliança davídica, tá bom? Então veja que mesmo os homens, irmãos, dos quais a nação de Israel se orgulhava muito, eles eram homens pecadores, como toda a história do relato bíblico é muito honesta, e a Bíblia fala e mostra claramente que todos os homens pecaram, tá bom? Quando você entra para esse segundo bloco aqui, da dinastia, aquela outra porção de 14 gerações,
Você vai estudar a vida de Salomão, irmãos? Aí é um desastre, tá bom? Apesar de ser o auge, o ápice em alguns sentidos desse reino, né? É a hora que eles estão em paz, a hora que eles prosperam mais, o reino na aparência se torna mais esplendoroso. Na estrutura do reino, o reino começa a desabar, porque Salomão se perde, não é fiel a Deus, começa a vacilar, cometer vários pecados, começa a casar com mulheres estrangeiras, uma atrás da outra. Então tem um rei ali de um certo reino, ele tem algum interesse, ou político, ou militar, ou comercial, ele vai e casa com a filha desse rei para fazer acordos e traz essa mulher para o seu harém. Ele foi fazendo isso, acabou com 1000 mulheres. 1000 mulheres. Ele extrapolou ao máximo o que um ser humano consegue fazer em termos de casamento, e acabou tendo 1000 mulheres entre esposas e concubinas, entre amantes, tá bom? Resultado disso, irmãos, o reino foi lançado na idolatria. O próprio Salomão construiu templos para idólatras, templos para se adorarem outros deuses, falsos deuses, e ele disseminou por completo, de uma vez por todas, a idolatria que já é da natureza humana, tá bom? E aí o reino e a nação explode em idolatria, em libertinagens, e Deus manda um primeiro castigo, que é dividir esse reino em duas partes, e eles perdem, quebram a unidade e começam a ter desavenças entre eles, e entra num período de plena decadência, onde o reino começa a se desmantelar, tá bom? Então é do auge até a queda. O que marcou esse período, tá? É que o povo também tá aqui, ó, esse é um versículo de 2 Crônicas 27:2, do período do rei Jotão, tá? Apesar desse Jotão ter tentado fazer boas coisas, ser mais fiel e temente a Deus, o povo prosseguiu em suas práticas corruptas, tá bom? Essa palavra aqui, obstinados no pecado, essa expressão, obstinados, ela é muito aplicada por Deus em relação ao povo desse período e ao povo de Israel, porque eles eram um povo de dura cerviz. Eles não dobravam o joelho para obedecer a Deus. Eles insistiam e insistiam e insistiam e insistiam nas práticas do pecado, tá bom? Irmãos, e aí você tem no último bloco, o bloco da perda da maior parte dessa identidade nacional. O reino está debaixo do poder de outras nações, e por causa desse período anterior de muita idolatria, com aquele desgoverno que houve de um rei após o outro, com todas as conspirações, contendas, guerras, batalhas dentro do próprio povo de Israel, o povo se perde e chega nessa situação aqui. Olha, eles perderam quase toda a identidade nacional, perderam a terra, perderam as cidades, perderam o rei, perderam o templo, perderam os utensílios, perderam o calendário religioso, as cerimônias. Por quê? Eles foram subjugados pela Babilônia, tá bom? Irmãos, e o que aconteceu nesse período onde eles perderam quase todas as coisas que eles tinham, que davam a eles uma identidade nacional? O que sobrou? Sobrou a lei, que essa lei estava na cabeça de muitos homens, estava sendo escrita, estava sendo registrada, tá bom? Sobrou a língua, eles continuaram falando a mesma língua, e a fidelidade de alguns poucos. Porém, essa situação aqui, tá, onde a identidade deles foi reduzida a quase nada, a muito pouco, gerou isso aqui, ó, gerou o legalismo, tá bom? Qual que foi o princípio que acabou gerando esse legalismo? Dentro dessa circunstância toda, dentro desse ambiente todo, extremamente difícil para eles manterem a unidade nacional, sobrou a lei. O que eles fizeram então? Vamos preservar a lei a qualquer custo. E eles começaram a criar várias regrinhas para forçar o cumprimento da lei, tá bom? E isso acabou extrapolando, isso se tornou algo radical, e eles perdendo o princípio, né, perdendo o discernimento do princípio das leis, eles se tornaram religiosos fervorosos,
e abandonaram princípios como justiça, como misericórdia, como abençoar outros povos, e o orgulho de achar que eles de fato cumpriam a lei, isso foi elevado ao extremo e eles se tornaram hipócritas. Dizendo-se cumpridores da lei de Deus, eles na verdade quebravam todos os mandamentos e se distanciaram mais ainda da verdade e do Deus verdadeiro. É por isso que quando Jesus vem, ele tem muitos momentos de confronto com os religiosos e ele chega a ponto de falar para os religiosos: olha, vocês pensam que vocês são filhos de Abraão, mas na verdade vocês não são, porque vocês não têm a mesma fé que Abraão teve e vocês não obedecem ao Pai como Abraão abençoou. Vocês são hipócritas e vocês obedecem ao pai de vocês, que é o diabo. Você pode ler isso lá no Evangelho de João, capítulo 8, tá bom? Então, Mateus, com todos esses relatos, irmãos, ele prepara o terreno para dizer: olha, nós temos algumas bênçãos, alguns privilégios muito valiosos, porque nós de fato fomos chamados por Deus do povo de Deus, a nação santa, recebemos de Deus a revelação que os homens têm até aqui, que veio por meio dos nossos profetas, por meio do nosso povo, porém nós todos somos pecadores. E aí ele acaba a genealogia dele apontando para a pessoa do Senhor Jesus, que é quem vai tirar a nação de Israel dessa situação, tá bom, irmãos? E vai inaugurar um novo reino. E vai também haver uma troca de aliança. Agora eles não viverão mais em função da aliança mosaica, onde eles são obrigados a cumprir toda a lei, sem deixar passar nenhum dos mandamentos. Todos devem ser cumpridos, porque quem quebra um mandamento se torna culpado de quebrar todos e é condenado. Eles vão deixar de viver nessa situação para viver agora por uma nova aliança que vai ser explicada ao longo dos evangelhos e ao longo do Novo Testamento, tá bom? Então a genealogia dele chega em Jesus, que esse sim é o rei perfeito, ao contrário dos reis do passado. Ele é o homem perfeito, ao contrário de Adão. Ele é o Messias, o rei prometido, e aquilo que ele de fato faz por nós e em nós vai nos trazer paz, justiça e uma vida próspera e de qualidade eterna. É aí onde acaba a genealogia, que começa o Novo Testamento. Amém? Então espero ter ajudado os irmãos a perceber essa intenção do evangelista, do apóstolo Mateus no seu evangelho, discorrendo a respeito dos pecados dos homens e mulheres do passado do povo de Israel, e isso tem tudo a ver conosco, porque nós também pecamos e todos nós pecamos. Estávamos destituídos da glória de Deus e precisamos desesperadamente de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Amém? Até a próxima aula. Deus abençoe.